CPI dos respiradores. Os depoimentos de ontem, uma noite muito movimentada, os depoimentos entraram esta madrugada e agora a Assembleia estuda uma possível acariação entre os três que são os principais investigados. Cláudio Prisco Paraíso, o que dizer desses depoimentos, Prisco? Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando, boa tarde a todos. Olha, foram 10 horas de depoimentos. A sessão da CPI terminou às 4 da manhã. Pois muito bem, confronto de narrativas. É um tal entrega-entrega. Os dois ex-secretários se responsabilizando mutuamente e responsabilizando a funcionária. E a própria funcionária também deixando muito claro, o negócio foi fechado por ordem e responsabilidade do secretário da Saúde, à época, Elton Zeferino. E quem estava levando o nome e quem indicou a empresa Vegamed foi o ex-secretário, então, à época, da Casa Civil, Douglas Borba. Agora, o curioso é que os três reconhecem que houve fraude. Mas nenhum dos três, evidentemente, se responsabiliza. Todos os três negaram. Só faltou dizer que a responsabilidade é do mordomo. Cara pálida. Ora, os três têm responsabilidades diferentes, mas têm responsabilidades. No caso de Douglas Borba, tem vários relatos fartos, demonstrando, sim, que ele trabalhava fortemente por essa empresa e que teve envolvimento subalterno, no submundo, nos bastidores, não só em relação aos respiradores, mas em relação ao hospital de campanha, em relação à compra dos equipamentos de proteção individual e daí por diante. Não venham com inocência. Por amor de Deus, alto lá. Então, ele é quem estava por trás de tudo, arquitetando e esquematizando a contratação sem licitação, com pagamento antecipado, sem garantias, da empresa da Baixada Fluminense. Esse é o primeiro aspecto. Com relação a Elton Zeferino, tem responsabilidade, sim, como ordenador primário de despesa no exercício da Secretaria da Saúde. Ora, e a própria Márcia Pauli também tem responsabilidade sobre o aspecto administrativo. Ela poderia perfeitamente ter se recusado a levar a bom termo aquela contratação, entregado o seu cargo de comissionado, ela que é funcionária efetiva. Não o fez. Também terá que responder. Em menor grau, em relação aos dois secretários ou ex-secretários, claro, mas também terá que responder. Agora, ela falou uma coisa também muito importante, que é exatamente o fato de que o governador Carlos Moisés estava ao par da contratação dos 200 respiradores. Que isso foi tratado numa live. Ora, ela informa também que Douglas Borba falava em nome do governo, do próprio governador. O governador deu carta branca a Douglas Borba? O autorizou a falar em seu próprio nome? Ou usou o nome do governador em vão? Isso tudo precisa ser esclarecido. E sobre isso, até hoje, o governador não se explicou adequadamente. Porque aí levanta uma suspeita sobre a sua figura, porque o governo, a suspeita já está levantada, como um todo, mas na figura do governador. Portanto, é importante que venha a público e se posicione claramente. Agora, o mais interessante de tudo de ontem
foi que surgiu, tanto da parte de Borba quanto de Pauli, a informação de que um deputado, num primeiro momento, em outro, mais de um deputado, portanto, alguns deputados, teriam procurado tanto Pauli quanto Borba, intercedendo por alguns fornecedores. Agora, o curioso é que nem ela nem ele lembram o nome dos parlamentares. Ela até vá, tudo bem, funcionária, não tem obrigação de ter registrado, gravado o nome, mas ele, como articulador político do governo, que fazia a interlocução do executivo com o legislativo, esqueceu o nome do parlamentar? Que brincadeira é essa? E uma aberração. Entre as atribuições de um deputado não está interceder a favor de fornecedores para serem contratados pelo governo do Estado, ainda mais com dispensa de licitação em momento de pandemia, com um decreto aprovado pela própria Assembleia de calamidade pública. Como assim? Isso é uma prática promíscua por parte do deputado, e isso precisa ser investigado. As investigações, aliás, precisam avançar, porque na medida em que o nome do parlamentar ou os nomes dos deputados não vêm a público, o que ocorre? Estão os 40 sob suspeita. A própria Casa Legislativa fica numa situação absolutamente embaraçosa, considerando que a CPI funciona na Assembleia. É uma comissão parlamentar de inquérito. Isso é grave, sob pena de colocar em risco a legitimidade da própria apuração da CPI. E, para encerrar, na próxima quinta-feira fala o secretário atual da administração, à época adjunto, André Mota Ribeiro. Prestará depoimento na quinta. E a cariação, Fernando, como você bem disse, frente a frente, os três, Elton, Borba e Márcia, na próxima terça-feira. Legal, Prisco. Obrigado pelas informações. Cláudio Prisco, Paraíso e a Política.